Olá, eu sou o professor Marcelo e na aula de hoje nós vamos trabalhar com alguns problemas que envolvem o sistema posicional de numeração. Só lembrando que este material que nós estamos usando para treinamentos da OBMAP são retirados do site da própria OBMAP. Antes de começar com os nossos problemas, vamos conversar um pouquinho como funciona o nosso sistema de numeração, que é posicional. Veja só, nós trabalhamos com 10 símbolos, que estão aqui, o 0, o 1, o 2, até o 9. Já são bastante conhecidos de vocês. Por isso que o nosso sistema chama-se decimal, porque ele trabalha com 10 símbolos, esses aqui que a gente já conhece. Ele é posicional porque dependendo da posição que esses símbolos estiverem, eles vão ter maior valor ou menor valor. Por exemplo, temos aqui o número 1408. O 8, o 0, o 4 e o 1 fazem a composição desse número, mas cada um tem um papel diferente aqui. Cada um tem um peso diferente. Então veja só, esse número 1 não é simplesmente uma unidade. Ele está representando aqui 1000 unidades. Ele pode ser representado como 1 vezes 1000. O 4 não está representando apenas o 4. Aqui na posição que ele é a centena, ele está representando 4 centenas. Então eu posso somar aqui 4 vezes 100. Esse 0 está dizendo que na posição das dezenas nós não temos nada. Então ele ficaria 0 vezes 10. E aí vem o último, aqui que está na casa das unidades, que é o 8. Esse 8 ele vale realmente 8, porque ele está lá na última casa. Então veja, esse meu número 1408, ele é composto por 1000 mais 400 mais 0 mais 8. Somando esses 4 elementos, a gente chega no número 1408. Nós costumamos usar potências de base 10 quando a gente quer decompor um número, né, nas suas partes de milhar, centena, dezena, unidade. Eu posso dizer que esse número é 1 vezes 10 elevado a 3 mais 4 vezes 10 elevado a 2 mais 0 vezes 10 elevado a 1, vamos dizer assim, depois a gente conserta, mais 8 vezes 10 elevado a 0. Acabou a lousa ali, né? Mas dá para enxergar. Então veja, sistema decimal tem 10 símbolos. Sistema decimal usa a base 10 para compor cada um dos seus elementos. E se a gente fosse enxugar isso aqui, o nosso número ficaria 10 elevado ao cubo, vamos colocar 1 vezes 10 elevado ao cubo, mais 4 vezes 10 elevado a 2, mais 8, simplesmente, porque ele é a unidade. Mas de onde veio o 8? Vezes 10 elevado a 0, e 10 elevado a 0 é 1. Né? Com exceção do 0, qualquer número que for elevado a 0, o resultado é sempre 1. Então aqui, base 10, usa a potência de base 10. Professor, existem outras bases numéricas que não seja apenas a base 10? Existem. Né? Uma bem conhecida é a base binária, que é a linguagem dos computadores. Ao invés de nós termos o 10 aqui, 10 elevado a 3, 10 elevado a 2, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0, quem entra no sistema de numeração binária é o 2. Então nós vamos formar um número com 2 símbolos apenas. A gente usa o 0 e o 1, tá? Esquece os outros. E esse 0 e 1, eles sempre vão multiplicando por uma potência de base 2. 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. Claro que os números ficam com bastante dígitos, né? Porque você só tem 2 símbolos para representar os infinitos números. Mas dá para fazer na base 2, na base 3, na base 4. Mas o assunto de hoje, sistema posicional de numeração, nós vamos trabalhar com a base 10. Retire 10 dígitos do número que está aí na tela, de modo que o número remanescente seja o maior possível. E para formar o menor número, como deveríamos proceder?
Nesse primeiro problema, nós temos aqui um mega número formado por uma sequenciazinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Essa sequência se repete 5 vezes. Mas isso aqui é um número só. É um número giga enorme, né? Ele quer que a gente cortar 10 algarismos de modo que o número que permanecer depois desses cortes seja o maior número possível. Então vamos pensar um pouquinho nesse exercício? Como que a gente vai resolver? Então, se você sair cortando 10 números aleatoriamente, alguém vai conseguir facilmente um número maior que o seu. Tá? Para conseguir o maior número possível, nós temos que usar os conhecimentos do sistema posicional. Então veja só, esses 5 aqui são 5 unidades. Tá? Esse 1 está na casa da dezena de milhar. Apesar do 1 ser menor que o 5, a posição que o 1 está ocupando aqui lhe deixa muito maior do que aquele 5, porque ele passa a ser 10.000 aqui. Tá certo? Então, quando a gente pensa em cortar números de forma que ele fique o maior possível, nós temos que cortar no lugar certo. Veja só, quando eu tirar 10 algarismos daqui, se eu tirar 10, você tirar 10 e uma outra pessoa tirar 10, o número que sobrar, tanto o meu, quanto o seu, quanto do outro, vai ter a mesma quantidade de dígitos. Então, o que vai mandar para que um seja o maior de todos? O que vai mandar é que o algarismo que tenha maior valor esteja começando esse número. Então veja, o nosso número é limitado a 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5. Se o meu número começar com 5, ele já vai ser maior, por exemplo, que um outro número que comece com 4. Então a minha estratégia inicial será deixar maior quantidade de 5 no começo desse número. Então vamos cortar, por exemplo, esse 1, esse 2, esse 3, esse 4. Eu não vou cortar o 5, porque o 5 interessa, ele vai dar mais peso para o número, ele está na primeira posição do número. Só que ainda falta cortar 6. Então eu vou usar a mesma estratégia. Se depois desse 5 vier outros 5, e isso é possível, esse número vai se tornando o maior de todos. Então vamos lá, tira esse 1, tira esse 2, tira esse 3 e tira esse 4. Dessa forma o meu número está 5, 5. Até agora. Agora, falta só cortar 2 algarismos. E eu vou ter que escolher 2 ali, ó, de uma maneira que eu fique também com o algarismo o maior possível. Então, por exemplo, se eu cortar 1 e cortar o 5, depois do 5, o 5 vai vir o 2. Será que eu não consigo coisa melhor? Consigo. Então eu vou tirar os que representam menos as unidades, que é o 1, que é o 2. Dessa maneira, o número que sobrou começa com 5, depois vem outros 5, e depois só não vem outros 5 porque eu não posso mais cortar nenhum número. Mas eu fiquei com o 3, porque de qualquer forma ele é maior que o 1 e que o 2. E aí qual vai ser o meu número? Então, vamos escrever. Começa com 5, vem outros 5, vai vir para o 3, e depois aquela sequência até o final. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, o nosso número ficou o maior de todos, né? Começando com 5 e depois com o 3. Uma segunda pergunta que ele faz nesse mesmo problema é a gente fazer 10 cortes, 10 algarismos quaisquer, e o número remanescente se tornar o menor possível. Bom, se a gente já conseguiu chegar no maior
usando a estratégia do posicional, para a gente chegar no menor, a gente tem que pensar da mesma forma, só que nós temos que retirar o peso dos primeiros algarismos. Então, no anterior, interessava que o 5 começasse, porque de todos os algarismos que eu tinha, o 5 era o maior de todos. Agora eu tenho que pensar no 1. Eu tenho que privilegiar que meu número comece com 1 e que repita esse 1 quantas vezes forem possíveis. Então, quem que eu vou cortar dessa vez? Deixo o 1 bonitinho aí. Corto 2, 3, 4 e o 5. Se o segundo número da posição for o 1, isso interessa para a gente também. Então, ó, já cortei 4, mas não vou cortar 1. Vou cortar de novo 2, 3, 4, 5. E agora, para as próximas posições, eu tenho que também deixar o meu número o menor possível que eu conseguir. Pelo menos nas primeiras posições que vierem. Só que me faltam cortar 2 números. Já cortei 4, tem que cortar mais 2. Vou deixar o 1, que é interessante. Ele diminui o peso, né? Vai ficar 1, 1, 1. Vou deixar o 2, tá? E vou deixar o 3. E vou optar cortar o 4 e o 5, que são os mais pesados da sequência. Então, eu elimino o 4, elimino o 5. Com isso, todo o começo do meu número ficou o mais leve possível. Vamos escrever esse número? Aqui é 1, depois vem 1, depois vem outro 1, 2 e 3. Aí pulo o 4 e o 5, e aí vem aquela sequenciazinha. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. E esse número remanescente é o menor de todos após o corte de 10 algarismos. Determine o menor número com 10 algarismos, tal que a soma dos seus algarismos seja igual a 40. Dá uma pausa no vídeo e tente resolver esse problema. Somente depois acompanhe a resolução com o professor. E aí, pessoal, tentaram resolver esse aqui? Então vamos ver o que ele quer aqui resumidamente. Ele quer que a gente construa um número que tenha exatamente 10 algarismos. Ele quer que esses 10 algarismos, a soma deles, dê 40. E além disso, que ele seja o menor número de todos. Então, como que a gente vai pensar nessa construção? Então, vamos ver. Eu preciso que sejam 10 algarismos e que a soma seja 40. Com a experiência do exercício anterior, a gente já viu que, dependendo da posição, o número vai dar mais peso ou menos peso. Eu quero que ele seja o menor de todos. Então, convém para a gente que esse número comece com 1. Tá? E eu preciso que, após esse 1, o número tenha o menor peso possível. Então vamos lá, começou com 1. Qual será o número que eu posso colocar depois do 1 que vai dar o menor peso possível? Que seja o 0. Tá? Porque o 0 aqui do lado do 1, ele vai dar o menor peso. Então como é que eu vou construir esse número para que a soma fique 40, para que ele comece com 1 e eu tenha a maior quantidade de zeros que eu conseguir? Nós vamos começar a montar ele, não no começo. Vamos começar a montar ele lá no final. Então vamos lá. Se eu quero muitos zeros depois do 1, eu vou colocar o número da minha unidade o maior que eu posso. Vou colocar um 9. Vou jogar toda a pressão dos 9s lá para o final, para que sobre espaço para eu ter zeros depois daquele 1. Então, jogando 9... outro 9 do lado dele dá 18. Outro 9 do lado dele dá 27. Outro 9 do lado dele dá 36. Então repara que nós já temos 36 e eu não posso ficar nem com menos nem com mais do que 40. Tem que ser exatamente 40. Então vamos pensar. Se meu número está com 4 dígitos, ele vai ter 10. Eu preciso contar com o 1 que está começando. Então aqui eu estou com 9, 18, 27, 36, mais o 1 que está começando, 37. Para chegar no 40, faltam 3. Eu vou colocar o 3 aqui, tá? Lá para o final também. E agora liberou os zeros. Agora eu posso completar com 0 até chegar no número 1, que é o primeiro. Então eu tenho 5 algarismos,
Vai dar para colocar 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Não alterou a soma, porque são zeros. E agora completa com o número 1 começando aqui. Então, o número procurado é 1.039.999. Com palitos de fósforo, formamos algarismos conforme a figura. Deste modo, para escrever o número 188, usamos 16 palitos. César escreveu o maior número que é possível escrever com exatamente 13 palitos. Qual é a soma dos algarismos do número que César escreveu? E esse aqui dos palitinhos? Como é que é? Conseguiram chegar no resultado? Então vamos resumir aqui. Ele deu pra gente aqui um desenho, os algarismos de 0 até 9 formados com palitos de fósforo. Beleza. Aí ele deu um exemplo pra gente. Olha, se eu for formar um número 188, eu preciso de 16 palitos. Tá? Porque o 8 ele é formado com 7 palitos. Então 7 e 7 dá 14. O 1 é formado com 2 palitos. E eu tenho um total de 16 palitos. Bom, sabendo disso, qual é o que ele pede pra gente? Eu quero o maior número possível que você consiga formar com 13 palitos. O maior possível. E no gabarito, ele ainda pergunta assim, ó, eu não quero nem saber qual é esse número. Eu quero a soma dos seus algarismos. Só isso. Claro, para a gente saber a soma dos seus algarismos, nós vamos ter que batalhar esse número aí. Bom, os dois problemas anteriores, nós tínhamos lá uma quantidade fixa de algarismos. Por exemplo, no problema passado, ele queria que você formasse um número com 10 algarismos. Nesse caso aqui, a quantidade de algarismos que eu vou formar um número não é fixa. Tá? Dependendo do que eu vou fazer aqui, o meu número pode ter 3 algarismos, pode ter 4 algarismos, pode ter 5, pode ter 6, certo? Porque ele só me deu, você tem que usar 13 palitos, e eu quero o maior número possível. Então, além da posição, existe a quantidade de algarismos. Se você observar, por exemplo, vou colocar aqui o número 1011 e o número 999. Qual deles é maior? Lógico, professor, é o 1011. E por que eu sei isso? Pô, o 1011 começa com 1, 999 começa com 9. Só que ele tem um algarismo a menos. Não adianta começar com 9. Ele vai perder do 1 pela quantidade de algarismos que tem. Porque aqui nós já estamos no milhar. Aqui parou na centena. Então isso nós temos que pensar na hora de construir o número. Eu tenho que usar esses palitos de uma forma inteligente. De uma forma que eu obtenha um número com mais algarismos possíveis. Eu fiz um quadrinho, resumindo aqui, a quantidade de palitos que cada número é construído. Então, por exemplo, para formar o 0, ele usa 6 palitos. Para formar o 1, ele usa 2 palitos. Para formar o 2, ele usa 5 palitos. E por aí vai. Tá? Então, vamos agora armar a nossa linha de raciocínio. Eu tenho que usar um número que use poucos palitos para fazer. Dando uma olhada na nossa tabela, o número 1 é o número que precisa de menos palitos. Eu vou procurar repetir esse número 1 várias vezes. Por quê? Para aumentar o tamanho do meu número. Eu sei que a posição importa. Né? Para a gente formar um número maior, claro, vamos usar o 9 na primeira posição. Só que nesse caso aqui, nós não vamos nem pensar tanto nisso. Nós vamos pensar que o número tenha muitos algarismos, porque aí mesmo que outro algarismo comece com 9, ele não vai ganhar, porque ele vai ter menos algarismos. Então a estratégia é usar bastante vezes o número 1. O número 1 tem 2 palitos. Então eu vou lá, coloco uma vez ele, coloco 2, coloco 3, coloco 4, vou colocar mais um. Vamos supor que eu resolva colocar 5 vezes o algarismo número 1. Na hora de fazer a conta, 2, 4, 6, 8, 10. Já está dando 10. Eu preciso completar só mais 3. Só que ao olhar a nossa tabelinha, eu não vou ter esse 3 aqui. Tá?
Mais próximo do 3 é o 4, né? Dá para fazer o número 4 e o número 7. Mas eu não vou ter esse 3 aí. Agora vamos então tirar um palito do número 1 e vamos procurar ver se tem algum que chegue lá no 13. Já que eu não consigo 5 vezes o número 1, então vamos colocar o número 1 4 vezes, que é o máximo que está dando. E aí, quanto falta para chegar no 13? Do 8 para chegar no 13 faltam 5. E aí eu vou ter algumas opções, ó. O 2, o 3 e o 5. Vou colocar então esse aí. Não sei qual dos números eu vou usar ainda, tá? Se o 2, o 3 ou o 5, mas eu vou usar um número que tenha 5 palitos. Aqui está dando 13. Repara, eu vou deixar de exercício para vocês, que esse 5 algarismos é o máximo que eu consigo. Se eu trocar o número 1 por qualquer outro aqui, eu não vou conseguir chegar em 6 algarismos. Isso vai ser impossível. Tá? Então, eu tenho que repetir meu 1 4 vezes e completar com mais um, que é o máximo que eu vou conseguir aqui. Então vamos ver agora a formação do nosso número. Eu tenho que começá-lo com um número grande. Tá? Aí eu tenho a minha opção aqui, ó. O 2, o 3 e o 5 é aquele número que vai ter 5 algarismos. Então eu vou usar o 5 para começar esse número. Que aí ele fica com um peso maior. E essa é a única opção que eu tenho, porque o resto vai ser tudo 1. Né? Esses números que tem 2 palitos é apenas o 1 que tem. Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 1. 51.111. Então o que ele quer na resposta? Ele quer que você some esses algarismos e veja quanto dá. 5, 6, 7, 8, 9. Tá? A gente vai procurar a alternativa e assinalar aquela que apresenta o número 9. Um número de 6 algarismos começa por 1. Se deslocarmos este algarismo 1 da primeira posição para a última à direita, obtemos um novo número de 6 algarismos, que é o triplo do número de partida. Qual é este número? É um número de 6 algarismos, que ele começa por 1. Tá? O resto eu não sei quem são. Então ele começa por 1, aí vem mais 5 algarismos que eu coloquei A, B, C, D. Ele está falando para a gente que se a gente pegar esse número 1 e passar para o final, esse número fica 3 vezes maior. Olha o que ele está falando para mim, ó. Se o número virar isso aqui, ó, e o 1 vier para o final, ele vai ser o triplo deste. E aí ele quer que você responda para a gente quem é esse número. Vamos armar uma continha aqui, tá? Se eu sei que ele é o triplo desse, eu posso usar o nosso velho algoritmo da multiplicação. Ele é muito bom para a gente fazer esse problema. Ele está dizendo para a gente, vou até colocar aqui do ladinho, que esse número aqui que começa por 1, se você fizer vezes 3, o que vai acontecer? Vai dar A, B, C, D, E e 1. Então nós vamos usar esta base aqui, ó, esta multiplicação, para tentar chegar em cada um desses elementos. O A, o B, o C, o D e o E. Começando então, como é que a gente começaria uma conta de vezes? Eu iria fazer, ó, 3 vezes E, tá? Estou vendo que vai dar 1. Isso é legal, né? 3 vezes E igual a 1 já é uma boa dica. Então ele está falando para mim que 3 vezes o E é igual a 1. Então vamos pensar. Quem poderia fazer o papel do E? Será que o 0? 3 vezes 0 daria 0, não daria 1. 3 vezes 1 daria 3. 3 vezes 2 daria 6. E aí a gente vai fazendo os testes, porque tem que dar 1. Claro que não vai dar 1 exatamente, vai dar 11, vai dar 21, vai dar 31, vai dar alguma coisa assim. Tá? Aí vai subir o que der. Então a única possibilidade que a gente tem aqui é o 7. Ó. 3 vezes 7 vai dar 21. Então se a gente estivesse fazendo a conta 3 vezes 7, 21, a gente colocaria 1 aqui
e subiria 2. Com isso, a gente já descobriu uma letra. O E só pode ser o 7, porque se ele fosse qualquer outro número, não termina em 1. Né? Faz o teste aí para você ver. E aí, o que eu vou fazer? Vou isolar aqui no cantinho da lousa para colocar as nossas descobertas, tá? Então, o E vale 7. Continuando a multiplicação, 3 vezes o D mais o 2 que subiu, tem que dar o E. Mas o E a gente já sabe. Então, ó, vamos escrever isso aqui do ladinho, então. 3 vezes D. Vamos colocar aqui 3D. Mais o 2 que subiu, tem que dar o E. Só que o E é 7. Eu já conheço. Ou seja, não precisa dar exatamente 7. Pode dar 7, pode dar 17, pode dar 27, pode dar 37, porque sempre pode ser que suba mais um número para lá, para cima do C. Então vamos lá. Se eu substituir por 0 não vai dar. Se eu substituir por 1, 3 vezes 1 mais 2, não dá. Dá 5. Aliás, não precisa fazer um chute, né, gente? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. O que a gente vai fazer? Passo 2 para lá. 3D é igual a 7 menos 2, ou seja, 3D é igual a 5. Ih, professor, deu tudo errado. O senhor vai passar o 3 dividindo, 5 dividido por 3, e não vai dar número inteiro. Por que aconteceu isso? Porque não é 7, ou é 17, ou é 27. Agora, vamos aproveitar o primeiro resultado. Qual foi a última coisa que eu fiz? Eu passei o 3 dividindo. Então, esse número que vai aparecer aqui, ele tem que ser divisível por 3. Mas quem é esse número que vai aparecer aqui? Não é o 17, não é o 27. Porque esse 2 vai estar lá com o sinal de menos e vai virar alguma coisa com o final 5. Então, ou é 5, ou é 15, ou é 25. E 15 é divisível por 3? 15 é. Então, beleza. Porque aí eu posso usar o 17, que vai chegar nesse 15 que eu estou procurando. Passo o 2 para o lado de lá. Aqui vai ficar 17 menos 2. Então 3D vai ficar igual a 15. Quanto vai dar o D? Passo o 3 dividindo. O D vai ficar 5. Tá? E se você fizer outros testes, por 27, por 37, por 47, você não vai chegar num resultado plausível. Por quê? Esse D tem que dar um número com um algarismo só, tá? Porque ele é um número de um algarismo só. Na composição de um número, ele representa um algarismo, tá? Então, se por exemplo, se o D der 15, tá errado. O D não pode ser 15, o D é um algarismo apenas. Então, vamos anotar ali, ó. Acabamos de descobrir quem é o nosso D, que vale 5. Então, voltando para a nossa conta, se o D vale 5, 3 vezes 5 dá 15. Com mais 2 dá 17. O 7 ficou aqui e subiu 1. Então não posso esquecer disso. Tá? Eu volto para a minha conta, assumo que o D vale 5 e vejo quanto que subiu para cima do C. Agora eu vou fazer 3 vezes C mais 1, que subiu. Tem que dar o D. Só que o D já está ali, né? Então vamos montar essa equação. Ó. 3 vezes C, 3C, mais 1 que subiu, vai ter que dar o D, que eu vou colocar 5. Ou seja, não vai dar exatamente 5. Ou vai dar 15, 25 e tal. Vamos fazer um primeiro teste aqui. Então olha só. 3C é igual a 5 menos 1, passo 1 para o lado de lá. Vai ficar aqui 3C é igual a 4. E aí eu vou ter que passar o 3 dividindo. Então aqui a gente já para o problema e já faz aquele pensamento. O 4 não é divisível por 3, o 14 não é divisível por 3, mas o 24 é. Então aqui, muito provavelmente, será 25. Aí a gente repete o processo tudo de novo. 3C igual a 25 menos 1, 3C igual a 24, 3C, o 3 vai passar dividindo, então o nosso C vai ficar igual a 8.
Mesma questão anterior. O C tem que ter um algarismo só. Se você passar muito desse número, aumentar muito, você vai encontrar outros divisíveis por 3, só que você não vai encontrar o C com um algarismo só, você vai encontrar com 2. E aí já não serve. Anotando aqui então, C igual a 8. Voltando para a conta, vamos conferir então. 3 vezes 8 dá 24, mais 1 dá 25. O 5 está aqui, que é o D. Subiu 2. Agora, 3 vezes esse B mais o 2 é o C. O C está lá, descobrimos. Então vamos escrever aqui. Ó. 3 vezes o B mais aquele 2 que subiu tem que dar o C. Mas eu vou escrever 8, que eu já sei quanto ele vale. Vamos fazer aquele teste inicial então. 3B é igual a 8 menos 2. 3B igual a 6. Legal, já deu. Passo 3 lá dividindo. 6 dividido por 3. E o nosso B vale 2. Olha que surpresa agradável, hein? Já chegamos no resultado. Também você pode fazer aquele teste de aumentar, em vez de 8, faz para 18, faz para 28, até chegar num outro divisor do 3, né? Aliás, o 16, né? 6, 16, 26, até chegar num novo divisor do 3, e aí você vai ver que também não vai ficar um número de um algarismo só, como deu o B aqui. Então, nosso B vale 2. Voltando aqui para o nosso número, 3 vezes o B, que vale 2, 3 vezes 2 dá 6, com 2 dá 8, que é exatamente o C. Só que agora não subiu nenhum. Então o que vai acontecer? 3 vezes o A vai dar direto o B, que vale 2. Então, nós já vimos aqui que 2 não vai ser, né? 12. 12 dá. Então vamos lá. Colocando um 12 aqui. Passa lá o 3 dividindo. 3, 6, 9, 12. O A vai ficar igual a 4. Essa aqui também foi rapidinho, hein? Olha só, começou meio complicado, mas agora a coisa está indo. Então voltando agora para a nossa conta, vamos conferir agora o que a gente acabou de fazer. O A vale 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, o B é 2, olha lá, e ainda sobe 1. E agora a gente tem que fechar essa matemática. Então, vamos conferir o último, que não é letra. 3 vezes 1 dá 3. Com mais 1 que subiu, dá 4. O A vale 4. Então, veja como a matemática é bonita. O exercício completou e fechou direitinho. Para finalizar, vamos escrever os dois números e conferir se é verdade o que ele falou. Quem era o meu número? Meu número começava com 1, aí vinha o 4, 2, 8, 5 e 7. O meu número ficou o quê? Agora ele começa com 4, porque o 1 foi lá para trás. Começa com 4, 2, 8, 5, 7 e termina por 1. A missão aí que eu vou deixar para vocês, pega uma calculadora mesmo, digita lá, 142.857 faz vezes 3 e veja se o resultado deu 428.571. E com esse problema nós fechamos mais uma aula nossa de treinamentos para a OBMAP. Eu deixo um forte abraço com vocês e até o próximo encontro.